Olá, malta liberal, sejam bem-vindos a mais um Podcouple, o podcast onde falamos do swing e do estilo de vida liberal sem filtros, sem tabus e, acima de tudo, com muito humor. Eu sou a Catarina. E eu sou o Vasco, e hoje estamos aqui com o estúdio cheio. Tecnicamente não. Cheio, somos 4. Está cheio. Cabe sempre mais um. Temos convidados. Foi uma das coisas que a malta tem pedido muito. Devia haver episódios com mais pessoas. Cá estão, mais pessoas e até cara a cara, não é? E depois do mês de atrás, não é? Então, há episódios em que nós falamos muito e hoje vamos ouvir mais do que falar, porque temos aqui um casal que aceitou o desafio de vir contar um bocadinho da história deles. Sejam bem-vindos a Sandra e a Alex. Obrigada por estarem aqui connosco. Vamos então tratar isto como é. É um primeiro encontro entre 4 pessoas, só que gravado e com o microfone e com centenas de ouvintes. Esperamos nós, não é? Sim, sem pressão. Sem pressão nenhuma. Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Nós vamos poupar algumas daquelas perguntas de primeiro encontro, até porque algumas são muito pessoais e nós pessoalmente nem puxamos muito por elas, aquelas coisas de qual é a profissão, se têm filhos. Na verdade, é irrelevante para aqui não interessa nada. Para o swing. Mas quando ficamos amigos das pessoas, depois isso acaba por vir à tona. Mas pronto, aqui vamos fingir que é o nosso primeiro encontro. Se bem que nós já os conhecemos há algum tempo. Já há muito tempo. Não é? Então, algumas coisas que queremos saber sobre vocês. E atenção, isto aqui é tudo como se fosse a tal conversa do primeiro encontro, mas em que nós fazemos muitas perguntas e respondemos a poucas coisas. Mas estejam à vontade para perguntar também. Então, o que queremos saber, para começar, é mais ou menos como é que vocês gostam de se apresentar. Portanto, como quiserem. O vosso pitch inicial quando começam a falar com alguém. Não temos assim uma estratégia assim, específica. Depende de onde estamos, com quem estamos, depende do vibe do momento. Há pessoal que se calhar será a Sandra a abordar, com o jeito dela, outras pessoas será eu. Tudo depende. Mas sempre com uma boa vibe e analisando o ambiente para não cometer erros. Sempre, no fundo, ninguém quer comprometer ninguém, então estamos todos muito descontraídos e as pessoas normalmente assim alinham e avançam com descontração. Ninguém está a pressionar ninguém. Estamos ali a ter um bom momento e no fundo é isso que se quer. E na verdade nem precisamos dizer muitas coisas específicas sobre nós. Às vezes acontece casais que perguntam qual é a vossa profissão. Detesto quando façam isso. Não. Eu pergunto assim, mas o que é que isto tem a ver com assim? É importante. Part-time. Nós que às vezes damos assim um tiro um bocado ao lado, não dizemos exatamente o que é. Ainda mal conhecemos as pessoas, pouco a pouco é que vamos dando mais um pouco nós, não é logo assim à primeira conversa. E a verdade é que também a maior parte dos casais que temos vindo a conhecer normalmente são nos eventos. Não acontece muito, no nosso caso, sair comer um café com um casal que não se conhece de lado nenhum. Aqueles encontros da aplicação raramente acontece, se calhar uma vez ou duas por ano. Atualmente ou sempre foi assim? Sempre foi assim. Às vezes pode não haver aquela compatibilidade logo no início, ou podemos de facto ser 4 pessoas muito diferentes e em contexto de uma festa, se for alguém conhecido que tenha organizado a festa, há sempre alguém que venha recomendado, há sempre alguém que está ali ao lado de alguém conhecido. É mais fácil meter conversa, introduzir um assunto. Pronto, em grupo é mais fácil. O amigo do amigo é sempre, e sempre sem uma boa aposta. É mais a melhor recomendação. Exatamente. E agora, as perguntas que são um clássico do primeiro encontro. Como é que chegaram aqui? Ou como é que começaram? Pronto. Como é que nós começamos? Fantástico. Toda a gente acredita que eu fui desencaminhada, portanto. Agora vamos lá, mas queremos saber a verdade. Quem foi? Eu fui bem enganado. Foram os dois enganados. Incrível. Acabámos por entrar um pouco nisto juntos. Surgiu essencialmente depois de uma situação crítica na relação em que, no fundo, a solução era a ruptura. Mas que encontramos, como já tínhamos falado sobre isto antes, já tínhamos ponderado que poderia ser algo interessante ou mostrado que seria algo interessante, na conversa final ponderámos em ter uma relação mais aberta. E ao pôr essa hipótese de relação mais aberta,
Avançámos inicialmente como relação aberta. a possibilidade de conhecer uma pessoa sozinhos, em que ele iria ter com uma rapariga e podia fazer o que quisesse, ou eu iria ter com um rapaz e podia fazer o que quisesse. Abusaste logo. Estava à espera. Completamente. Já fui dizer caminhada nisto, não pedi nada. Sim. Tu é que pediste. Isto em papel foi uma ideia genial. Eu saí com uma moça, fomos beber um café a alguns, já me recordo, e pronto, um beijito no final da noite e pronto, eram 10h30 da noite, mais coisa menos coisa, eu estava a caminho da minha cama, sozinho. Não sentiste aquela coisa de se ela está a fazer, eu tenho que me esforçar para Não, ir porque com alguém também? Não, mas é que nem fomos na mesma altura. não fui só Então eu. foi só ele, eu fiquei em casa. Eu fui numa ocasião à frente, mas depois da dele. Ele é que foi o primeiro a sair. Sim. Mas foi difícil. E Quem é, que sentiste? quem é que ia primeiro? Quem é que avançava primeiro? Quem tinha alguém que pudesse ter interesse em avançar? Isto faz lembrar a série dos machos alfa. Também há um episódio também assim. Estávamos dois desconfortáveis com essa possibilidade. E então, por isso é que hesitou, acho que se calhar só ao final do mês ou 2 meses é que a gente teve efetivamente o primeiro passo, foste tu, e eu se calhar mais 2 ou 3 semanas depois também fui. Mas foi uma coisa que eu inicialmente não me deixou assim muito desconfortável. Abusaste. Quando foi a minha vez Abusaste. de ir e ele ficar em casa, ele é que já não ficou tão confortável porque eu estava descontraída e só dei Estavas informação, acho que no dia seguinte foi isso. descontraída. Ora bem, Vais sair O assim? Alex tem aqui alguma coisa a recalcar. Vais sair vestida assim? não, é que nem vivíamos juntos. Eu, na altura, estava a viver a uns 25 km da minha parceira e não esquecendo que eu eram 10h30 da noite, estava de volta na cama, no meu quarto, ia mandar-lhe uma mensagem ou a telefonar, não sei, mas a confirmar que a noite tinha terminado. Porque a outra não quis. Por acaso, não sei até que ponto é que não alinhava. Mas também não fiz força nesse sentido. Foi um copo casual. Foi mesmo, pronto, só melhor os pezinhos na água. Entretanto, chegou a uma altura que a minha parceira também quis melhor os pezinhos. Só fui para um café. Mas ela foi de fato de banho e touca e scuba diving gear. Ao contrário, Bem, assim. Idealizaste tu enquanto estavas à minha espera. idealizei eu que às 10h30 mais coisa menos coisa também estivesses na cama. Que não E foi. estava. Ai, caralho. Só que não avisei. Pronto, Isto já aconteceu há muito tempo. Já aconteceu há... meio milhão de anos. Mas estão a ver, se calhar ainda bem que as coisas correram assim. Sim, porque foi mais um- para o pessoal que está a ouvir um- também perceber que aquilo que começa de uma relação em ruptura pode-se transformar numa coisa mais positiva e às vezes entrar um bocado nesta vida liberal pode ajudar nisso. Ou não, depende não. das situações. Nos safou- Depende de como cada casal enfrenta isso juntos. Porque muitos não estão dispostos a encontrar o equilíbrio dos dois lados. E é isso que muitas vezes leva à ruptura na mesma. Se pensam que vão salvar uma relação só de se jogar para isto, estão muito mal enganados porque Foi a transparência. A Aqui transparência, isso. sem transparência, se não conseguem ter uma comunicação bem clara, nem vale a pena pensar no assunto. Se desentendem a toda a hora, por tudo e por nada, desconfiam um do outro, se não conseguem falar, isto vai não correr é o meio certo para pessoas assim. A comunicação tem que ser mais que transparente. Foi isso que nós exigimos naquela conversa que nós tivemos, em que definimos que sim, vamos experimentar qualquer coisa diferente, porque perder por perder, pelo menos tentamos com as cartas em cima da mesa para que não haja nenhuma dúvida de que estamos a entrar nisto Que, juntos. ao fim e ao cabo, fazendo aqui, olhando para trás, não é? A gente consegue ver hoje que, de todo, isso é uma atitude errada de se fazer, que é... estamos mal e estamos, portanto, vamos tentar este último tiro no escuro swing. Não. Com outra atitude. Sim. Quando é que a coisa mudou para saírem separados a começarem a sair juntos? Entrar foi mesmo aí. no swing. Foi depois de Mir ter saído. Quando ele perdeu o Foi coração, logo aí. saiu-se o coração pela boca. Eu não te quero largar nunca mais. E se calhar às vezes faz mesmo falta isso, né? Foi uma noite mal dormida para mim. Sabem qual o nosso episódio anterior, que foi lançado hoje, é mesmo sobre o ciúme. A forma como o ciúme mexe connosco e provoca a parte negativa e também a parte positiva. É que no fundo, sem ciúme, Acaba por ser um bocado disso que também faz falta. serviu para aproximar. Não é? Sim. Porque se ele não sentisse o ciúme, nunca saberia realmente dar o valor
da relação que nós temos. No fundo, quando nós acabámos, foi um pouco isso que nos aproximou novamente, porque se eu não tivesse sentido que me estava a perder efetivamente e que dava algum valor à relação que nós tínhamos, e eu não tivesse depois também estado com alguém e ele com outra pessoa e percebêssemos que no fundo era físico, ao estarmos com outra pessoa é que nós percebemos é meramente físico no sentimento de estar um com o outro. Portanto, se nós queremos continuar juntos, decidimos ter uma conversa em que punhamos as cartas em cima da mesa e onde nós continuávamos a experiência juntos. Porque se voltasse a acontecer algo mais, alguma situação oculta, provavelmente era tudo deitado por água abaixo. Portanto, nisto, pondo as cartas em cima da mesa, sabendo que é para respeitar e para continuar em dupla, torna-se tudo muito mais fácil. Várias etapas. Aí a parte de a minha mulher sair sozinha, eu não sei como é que ela foi vestida, eu não sei com quem é que ela saiu, simplesmente... Mas chegaram depois de saber ou não? Eventualmente. Sabia que ela tinha saído, que era à noite que eu tinha comentado que ia sair com não sei quem. 10 da noite não me tinha dito nada. 11 da noite, que eu estava no meu quarto, já não estava bem a ver televisão, já não estava bem a ver filmes, não apetecia jogar computador, não apetecia... gravíssimos. Não apetecia sair para beber um copo, eu estava ali mal. Meia-noite, nada. E eu... Eu dormi. 1 da manhã, eu na cama de olhos abertos e as pestanas não colavam, mas por nada. 2, 3, 4 da manhã, já nem tinha bateria no telefone, olhar muitas vezes para ele. O telefone até ficou a pensar, epá, este gajo... Isso era numa altura que ainda era um Nokia. Era qualquer Por uma coisa... semana. Um Lumia, aqueles fininhos azuis, levou ali um desbaste naquela noite e não dormi a noite toda. Não me disse nada. Entretanto, era para meio-dia, eu fui trabalhar, eu não tinha dito nada ainda, eu não sei se tinha dito alguma coisa. Se calhar agora que estou a pensar, se calhar eu duvido mesmo que tinha passado a noite toda sem dizer nada. Se eu não tinha tido resposta de manhã. Acordaste com dezenas de mensagens. Seguramente. Não, dezenas não, que eu não ia sair, como é mas que foi? eu de certeza que mandei pelo menos 1 ou 2 e depois fiquei. Eu mandava mais 300, mas. Dezenas não, porque na altura pagava-se assim as mensagens. Ei, também não foi assim. Não sei, Não foi assim há não tanto. sei se há tanto tempo. Não é do tempo dos toques. Mas não, aí percebi que o problema de facto não era físico, que já tínhamos concluído que o problema não era físico, o problema era ciúme, medo do desconhecido. Não era tanto o facto dela estar com alguém, era mais o facto de eu não estar presente e eu não saber quem, não saber nada sobre a situação. Isso criou ali uma situação tão desgastante que assim que a gente esteve juntos, após essa situação, eu disse logo, não, acabou. Assim não funciona. Eu teria bebi o café com a outra moça, perfeito. Isto para mim não É sempre assim. parece igual, mas não é. Eles é que não sabem a parte fraca. Portanto, Depois surpreende-se quando a gente até vai bem na boa, é tranquilo. Foi uma má ideia. má. Serviu-se a propósito, que percebi que tinha ciúmes e que dormia mal quando ela não estava em casa, mas que aí percebemos, não, isto não é para nós, de todo. Então depois decidiram dar o seguinte passo. Depois aí ficamos um bocadinho naquela de... O próximo passo é um passo diferente. É uma palavra muito grande. Swinger. Estar com outros casais. É um passo tão radical, tão estranho, tão desconhecido. Mas até mais confortável, porque Estamos dois. já sabes, E não estás à espera, eventualmente, estás lá. naquele passo inicial, não sabemos nada. Entretanto, por acaso aconteceu. Fomos de férias e... Perto do sítio onde tínhamos ido de férias havia um clube que eu tinha visto na net. Coincidência. E eu contatei lá com o clube, com o dono, e ele informou-nos que podíamos chegar um bocadinho mais cedo, lá por volta das 11 da noite, para nos apresentar ao clube e dar a conhecer o meio. Nós, olha, era 11 da noite, estávamos a vestir todos bonitinhos, todos pipi, e lá fomos nós, na nossa aventurazinha. Foi interessante, chegamos lá, numa casa particular, com um portão, deu um toquezinho, entramos, à porta veio o gerente da casa, com um casal, mais ou menos da nossa idade, assim, simpáticos, giros, que é sempre importante, e eu disse, olha, aqui estes são uns amigos meus que mostram aqui o espaço e podem esclarecer as vossas dúvidas. Nós, fantástico, mostrámos o bar, a pista...
epá, tudo aquilo muito interessante e eu sempre com aquela coisa na cabeça de como que então, é aqui. Mas entramos. E era isso que quando conheceram o espaço sério estavam à espera. Não tínhamos tinha expectativa. noção Não tínhamos expectativas e Foram às inclusive escuras. fomos às escuras e a concordar que era somente para ver e que não iríamos fazer nada e que estaríamos descontraídos na mesma igual se saíssemos assim. Portanto, quando efetivamente o casal veio e nos abordou e foi conversa atrás de conversa, tal como nós estamos a ter aqui, é precisamente uma conversa de primeiro encontro, eles começaram-nos a explicar e a contar as experiências deles e por aí vimos que até nos identificávamos e que se calhar até era uma coisa que éramos capazes de seguir. E além de nos mostrarem a parte de baixo, porque isto era uma casa privada, mas era uma casa convertida no fundo e tinha um espaço próprio depois também com quartos na parte superior da casa, em que tinha os quartos com os colchões, com as cortinasitas, tinha quartos que se fechavam, tinha quartos que tinha a possibilidade de ficar só a ver sendo maiores. Portanto, a casa até estava bastante bem preparada. E foi interessante estar ali com eles porque no fundo vimos que tínhamos todas as condições também de um espaço para, higienicamente falando, né? Também que tinha lá toalhitas, tinha lá os lençóis para pormos nos colchões, tudo o que se precisa nesta ocasião também para poder estar à vontade. E depois de que ficámos a beber um copo lá em baixo, o casal eventualmente depois convidou-nos a subir. Olha, nós vamos subir. Não, mas espera. Querem-nos acompanhar? Não foi tão linear quanto isso. Depois de explicar que os copos não subiam. Depois de nos mostrarem a casa, fazer a visita guiada, sentamos nos puffs, muito confortáveis, numa zona mais escura e que tinha ali um ambiente mesmo propício para descontrair. Um vodka, 2 vodkas, 3 vodkas. Aqui o menino estava descontraído. Descontraído. Muito sim. descontraído. E a ouvir a conversa e perguntas, uma conversa muito dinâmica, muito conhecimento ali a ser absorvido. Bom, concordámos com algumas coisas que o casal dizia, com outras não concordava a 100%, mas como eu não conhecia o meio, não tinha ponto de comparação nenhuma, de facto ia assimilando tudo como sendo verdade. O que eu tinha assimilado era que os copos não avançavam para o primeiro nem para o segundo piso. Copos de vidro ficavam no resto do chão, onde nós estávamos. Portanto, qualquer pessoa que fosse para os andares de cima, de facto, já não ia conversar, mas sim dançar, salvo seja. Se calhar o outro casal disse, pois, isto aqui é tradição no swing, é quem nos apresenta a casa tem que pinar convosco. É sempre assim, toda a gente sabe. Não foram diretos, mas conseguiram conduzir a coisa de tal forma que nós subimos conscientemente, sem pensar, de facto, que estávamos a levar copos que não podíamos levar. Um deles perguntou se por acaso não estávamos interessados em ir lá para cima, e eu, sem pensar no que é que estava a responder, disse logo, sim, claro, vamos lá. No momento que disse isso, pensei, bom, já me tirei. Porque se não vamos beber nada lá para cima, Iam ver as vistas só. Sim. e eu não vi janelas para o exterior, também não íamos ver as vistas. O meu ritmo cardíaco aumentou logo drasticamente, a pulsação estava descoordenada, mas por fora estava com uma cara de homem normal. Sério, tranquilo, calminho, tirando uma gotazinha ou outra de suor que já estava a começar ali a saltar. Não foram trocando Olhas. ideias do género. Tipo, É que nem tivemos como é que é? propriamente a oportunidade de falar, porque estávamos todos os 4 tão próximos, a mesmo a subir as escadas, qualquer coisa que dissessemos ia dar, disse sinal aos outros. Não tínhamos Olhamos. comunicação estipulada. Isso. Nem nos tinham ocorrido tal coisa. Quem Até porque começa- estavam a pensarem que não ia mesmo acontecer nada. Exatamente. nós tínhamos beber um copo. E nem te ocorria a ideia da comunicação. São situações que, à medida que vais batendo num buraco na estrada, lembras-te, epá, devia tapar aquilo. E aqui é a mesma coisa. Hoje em dia, já temos alguma experiência, temos uma comunicação que não verbal que passa por baixo do radar, em que conseguimos explicar exatamente aquilo que queremos se estivermos com o casal sem ter que ser chatos. Desagradáveis. Desagradáveis. Já tivemos casais que, de facto... Tivemos que chegar ao ponto de desagradáveis porque há situações às vezes que se tornam inconvenientes. Mas isso é uma história para outro dia. Portanto, íamos a subir as escadas e eu com o meu ar de macho, muito tranquilo, muito calminho, vir-me para trás, que eu ia à frente, para olhar para a minha mulher para ver se estava tudo tranquilo. E com um ar super confiante, pisco-lhe o olho. E eu assumo que está tudo bem. E ela pisca-me o olho de volta. Eu morri ali calçado.
No momento que ela me piscou de volta para mostrar que está à vontade, eu já só queria saltar pela parede afora e fugir para casa a correr. E não pensaste, porquê é que eu pisquei? Eu pensei, oh meu Deus. E o coração não abrandava. As mãos já tremiam. Entretanto, não ficamos no primeiro andar, que é o piso onde os quartos tinham portas, mas sim, fomos para o segundo andar, onde tínhamos uma cama enorme. Unitário. E nem a porta havia no quarto. Entretanto, Havia muita gente nesse clube? Naquela noite até estava pouca gente, não sei se era dia de semana. eu sinceramente nem me lembro. Havia, mas não eram, se calhar havia mais 4 ou 5 casais nessa noite. Nem houve assim muito. Pois não, eu estava... Estava mesmo descontraídos, aquilo estava super calmíssimo, ouvíamos a música, estava-se bem, relaxados. E ainda bem, para começar a correr bem assim. Quando nós estávamos a sair, é que nos apercebemos que havia pessoas, efetivamente, que estavam lá. E que se calhar gostaram daquilo que viram. Eu tinha ideia que era ver lá uns gajos a olhar à porta. Sim. Nem se juntaram? Não invadiram o nosso Isso é espaço. que eu morria ali calçado. Se algum gajo tentasse entrar no quarto, eu não sei, se calhar tinha que lhe dar com um sapato na testa. Eu não estava preparado para uma coisa dessas. Naquele dia, não. Eu sei que o casal entrou para dentro de um quarto e eu com o meu ar descontraído, na boa, tipo, eu faço isto há 20 anos, na boa, encostado à porta, a olhar, a tremer. Não queria dar a parte fraca. Eles a esticarem lençóis em cima das camas e eu, ai meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Ainda por cima tinha sido eu que tinha dito sim, já vamos. Disse sim, piscas o olho. Na boa, Eu estava mesmo na boa. tranquilíssimo. Entretanto, onde eles me enganaram, que eu nem sequer ia entrar no quarto, aqui, não sei como é que ia descalçar ali aquilo, mas eu não ia entrar no quarto de todo. Eles, pronto, eles eram mais experientes sobre me enganar. Eles foram para a outra ponta do quarto juntos, mesmo para junto à parede, e começaram-se a despir lá e a curtir os dois lá longe. E a primeira coisa que me passa é pela cabeça. Epá, Vamos ficar aqui só a ver. eles ali, nós aqui, tipo um filme porno 3D. Eu assim, isto, pronto, não é assim mal todo, nisto eu consigo alinhar. Só que Só que eles não cumpriam com as regras não verbais. Que depois de estarmos os 4 nus, eles lá, nós cá, eles, não sei se o lado da cama deles estava estragado ou alguma coisa, mas eles foram-se aproximando. A primeira vez que eu os vi estavam junto à parede, a segunda vez que os vi estavam no meio da cama. Eu, ai o carago. Comecei logo a sentir-me doente. Que havia ali menos de meio metro de distância entre nós e eu, ai. Estou com problemas, estou com frio. A coisa só ficou mais complicada quando eu sinto algo a tocar no meu cotovelo. Agora, em que posição é que eu estava? Eu estava deitado de barriga para cima, com a minha mulher em cima de mim, e eles a fazer o mesmo. Eu sinto o cotovelo dele a tocar no meu, porque já estava ao meu lado. Já não só não estava na outra cama, como estava na minha junto a mim. A tocar-te. E eu senti um braço de homem mexido pelos a tocar-me no cotovelo. E eu eu, estou a imaginar a cena. que nojo! Sai do pé de mim, eu a pensar. E a situação melhorou logo. Sim, muito Como melhor eu do que estava de barriga para cima também, com ela em cima dele aos beijos, a mão dele não vê onde é que está a ir. A primeira coisa que ele faz é agarrar-me o joelho a mim. Não pode. E eu digo-te, eu, se tivesse laser nos olhos, eu tinha o fatiado. E eu olhar para a minha perna, e a mão dele na minha perna, e eu pensar 1000 coisas ao mesmo tempo, o meu cérebro não parava, eu estava ali. E a mão sai da minha perna e vai para o rabo. E eu, isto piorou tanto. Tipo, olha, para lá a mãozinha no meu joelho. Agora vou lá o joelho outra vez. Como é que tu controlas isto? Estava Primeira vez é nesse sempre momento. complicado. Nesse momento a coisa ficou feia. E tu, Sandra, estavas tranquila? Eu estava pronto, no momento em que senti efetivamente ele a tocar-me, aí comecei a entrar em dúvidas porque eu sabia que a reação deste podia mudar e estava mesmo a ver a cara dele, a analisar a situação. E se calhar... Estás com os olhos de um gato quando ele está assustado. É isso, mas pior. Havia muito branco nestes olhos, muito. Mas aquilo foi uma coisa tão rápida que eles souberam mexer-se tão bem, tão fluir tão bem, que às tantas estava a rapariga a aproximar-se, estava o rapaz a mudar de posição em que estava a vir para mim, e nisto eles conseguiram dar-nos a volta em que já estávamos trocados.
Eu não saí do meu sítio, eu não mexi, atenção. Sandra nem viu, mas a questão é mesmo essa. É quando ele deu conta já tinha 2 mamas na frente e ele já nem sabia para onde ela ia olhar. Estava a tentar afastá-los para ver onde é que tu estavas. E eram granditas, por sinal, portanto, tinhas mesmo que jogar as mãozinhas para lá conseguir desviar alguma coisa. Depois ficaste para elas. Uma cortina de mamas. Mas no final de contas foi uma experiência positiva. Sim, porque efetivamente conseguimos fazer a troca, coisa que é Quando- solidando, mas Não sei, não consigo avaliar bem. Mas quando estiveram sozinhos, sozinhos. não, depois quando saíram dali e se viram sozinhos finalmente a poder Aí foi conversar diferente. com o outro, Aí que estamos. Aí foi que tivemos tempo para analisar o que tinha acontecido. Conseguimos dizer, ok, eu estou-me a sentir horny já há 2 semanas, estou aqui com o libido a arder. Isto, de facto, foi estranho, aquela situação. Eu não estava preparado, mas foi bom. O corpo diz, consegues o corpo concluir. diz que gostou. Ou seja, precisava de tempo para assimilar que era muita coisa ao mesmo tempo para mim. E por mais que não esperávamos que fosse acontecer naquele momento. Portanto, nós não estávamos a contar que isto efetivamente avançasse. Avançou, eles souberam conduzir a coisa e efetivamente foi positivo no final, porque se passámos bem o tempo. E depois queria logo outro problema a seguir. Houve essa experiência e depois passamos 6 ou 7 meses sem fazer nada. e quando é que houve aquele momento de ok, vamos mesmo É isto fazer que- isto? Não encontrávamos, não havia nada porque não encontrávamos ninguém. Nós estávamos restringidos ali ao grupo do clube, que eram pessoas de longe e não eram de todo dentro da nossa faixa etária. As idades eram bastante diferentes, não havia comunicação, não havia ninguém. Até que, eventualmente, aconteceu conhecer um casal fantástico, espetacular mesmo, um pouco mais velhos que nós, com muito mais experiência. O qual nos identificámos imenso por acaso. Nos tornámos super amigos. E que eles é que nos apresentaram ao mundo que nós depois eventualmente viemos a explorar. Porque se tivéssemos ficado resumidos ao clube que tínhamos inicialmente conhecido, mas acabamos por conhecer outras possibilidades, como festas, como clubes noutras Eles cidades. pertenciam a um grupo aí muito restrito de swingers. Conseguiram-nos introduzir, arranjámos lá uma vagazinha. Vá. E depois começamos a fazer muitas festas, a ir a muitas festas em Espanha, principalmente Espanha. Nós ali temos lidado muito com a malta de Espanha ao longo dos anos. E Gostam mais do ambiente espanhol do que do ambiente português ou consideram só simplesmente ser diferente? eu estou mais habituado ao ambiente espanhol, embora não fale espanhol. Mas tem a ver com os espaços. Mas São isto festas sim, das ainda não festas. estamos a falar. Eu uso muitas mãos. Ele, quando Consigo nós transmitir começámos, aquilo que quero. falava zero de espanhol. Ele entendia zero de espanhol. Portanto, E não agora não podemos... falo muito mais. Como nós não temos a linguagem certa para falar, utiliza-se outros meios para poder falar, como táteis. E ele desenvolveu bastante bem essa linguagem. As mãos. Ele tem vindo a aumentar o número de amizades a partir daí. Tive muitas conversas com uma moça que não falava uma palavra de português e eu não falava uma palavra de espanhol. E falávamos durante horas e horas e horas. Um falava e o outro dizia que sim. É o típico. É. É o típico. Agora, voltando àquela situação da conversa típica de casais no primeiro encontro e aquelas coisas também típicas que se costumam perguntar, por exemplo... Também a pergunta que eles vão fazer: há quanto tempo é que estão no meio? Acho que essa é sempre a pergunta. Na verdade, As primeiras. isso é uma pergunta algo pessoal, mas eu acho que até é relevante, não é? É relevante e é das primeiras que se faz, de facto. Porque temos sempre curiosidade do nível de conhecimentos que já possas ter. O que não quer dizer nada. Não quer dizer nada mesmo. Porque, no fundo, há casais que podem passar 10 anos como voyeurs, em que eles ficam meramente a ir aos clubes a ver e ele fica na parte de observação só. E há quem vá direto, como nós fomos logo na primeira experiência, e passados 13 anos já estamos super à vontade. Portanto, efetivamente, foram há 13 anos que nós começámos e estamos muito mais à vontade do que quando tudo isto gerou. Porque a bocado da festa que se vá, cada pessoa que se conheça, é mais contacto nós entre casal vamos tendo. Eu lembro-me de uma situação em quando nós andávamos há pouquíssimo tempo, há um mês, e já tínhamos tido a nossa primeira experiência. E lembro-me de falarmos com um casal que diziam que eram swingers há 5 anos, mas nunca tinham tido nenhuma experiência. Ainda assim encontramos identificavam-se muitos. como swingers. Encontramos muitos nessa situação. O que na altura achámos estranho, mas com o passar do tempo conseguimos perceber que há pessoas que gostam do ambiente, gostam
até que haja ali alguma interação, só que tem aquele limite. Muito bem, e também no início para se aquecer eles próprios como casal, e que é legítimo. E funciona. Sim, cada casal tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre os dois. A ver o que é que realmente interessa às duas partes. Não convém impor um ao outro a vontade de um. Claro. E acontece, infelizmente, também muitas vezes essa situação, e é nesses casos que a gente não nos surpreendemos quando depois, efetivamente, há a ruptura da relação. Mas o ideal é que cada um comece e vá ao ritmo que quer. Se querem ficar por ver, se querem simplesmente curtir a noite e depois ir para casa e ter alguma coisa em casa, ou estar mesmo no clube e ter alguma coisa no clube entre casal, que tenham. Ao lado de outro casal ou não, que tenham. Mas depois é tal coisa. Nós, o swing não tem que ser propriamente troca, por exemplo, de quatro pessoas, de 2 casais, por exemplo. Mas lá está. Vai do conforto de Mas cada aí lá está. casal. O que é um swinger? O que é que define swinger? Isto, É a troca direta de casal. Tem troca de casal, não é? Em palavra, Sim, mas em definição palavra. direta. Claro. Mas como há falta de palavra para a relação liberal restrita, não é? Sim, mas há casais que se encontram em relação liberal e expõem isso logo de início, e há os que são efetivamente só swingers. Portanto, definição de swinger Qual é a isso. definição de haja um casal que só fazem, por exemplo, com unicórnios ou com bolos? Não são swingers. Talvez seja, mas ok, então mais difícil ainda. Somos 3 casais. Estamos juntos. É possível fazermos swing? Por todos os efeitos são casais a partilhar. Certo. Porque estamos todos juntos. O casal em questão está a partilhar algo. Sim. Aí eu vejo, mesmo que seja uma espécie de uma orgia, não é? Não vejo que isso não possa ser swing. Eu considero swing isso. Porque é a partilha entre casais, na mesma. Independentemente do número de casais que ali se encontrem. Pelo menos nós estamos lá os dois presentes e estamos a trocar com outros casais, que à partida também lá estão presentes, não é? Sim. Sim. Há sempre. Pode haver Uma situação em que vão com singles, tudo bem, acontece também assim, em meio contexto swinger, mas não se pode dizer propriamente que o casal vá à procura de ter uma relação swinger ali. Não vai ter uma troca swinger. Sim. Eles vão à procura de uma homenagem, no fundo. Estão ali 3, é um trio. Eles querem fazer um trio daquela noite e aproveitam as mesmas noites onde os casais estão para também procurar solteiros. Depois já, de facto, há vários patamares de conforto. Sim. Porque, para nós, até é difícil às vezes considerar algo a menos do que swing. Por exemplo, há muito pessoal que, para eles, o ponto de conforto deles pode ser ir a um clube de strip. Sim. E ficam por aí. Há outros que não chegam a esse ponto. Sim. Há outros que não posso ir a um clube de strip com a minha mulher. Que é demasiado... Não é o lugar de uma senhora, não é o lugar deles, os dois juntos, não sei. Há casais que não veem pornografia juntos. O casal em si é que tem que estabelecer os seus próprios limites e da forma que se sentam ambos confortáveis. No fundo é isto. E não ultrapassar os limites do outro. Já nós mergulhamos de cabeça no dia 0. Aquilo que nos instruíram foi que, efetivamente, a mentalidade swinger é uma mentalidade de respeito, de partilha, de união entre o casal. Portanto, têm que entrar juntos em tudo. Se não entram juntos, alguma coisa está ali a correr mal e não é efetivamente a mentalidade certa para continuarem, porque não vai correr bem na fila. Mas temos tido muitas experiências interessantes. Então, de acordo com o que vocês têm estado a dizer, dá para perceber que têm uma preferência por festas privadas em relação a clubes ou encontros com alguém, não é? Pergunta outra vez. Olha, de acordo com o que vocês estavam a dizer, dá para perceber que preferem aquele ambiente de festa privada em comparação a um encontro com um casal em concreto, certo? Sim, no contexto de casa acaba por ser muito mais acolhedor e muito mais fácil de interagir com os poucos que vão, porque quando são clubes, quando são coisas maiores, não há tanta facilidade em chegar às pessoas, enquanto quando é uma festa privada, tu vais confraternizar com toda a gente, vais acabar por ter contacto com toda a gente, e se não estás com as pessoas que queres nessa festa, eventualmente conheces ou cruzas com eles novamente numa festa à frente e eventualmente estás mais à frente. Mas, já agora, só para acrescentar, há festas e festas. Nós já fomos a festas com fins lucrativos. Sim. Que era uma coisa extremamente impessoal, em que até o próprio pessoal que ia à festa estava lá só mesmo com um objetivo que era sexo mecânico. Não havia assim aquele encanto sensual, não havia propriamente uma conversa para ajudar a ali quebrar o gelo, não havia ligação entre os casais.
era basicamente, chegava àquela hora, tirar roupa e passado meia hora a ideia era os casais estarem todos deitados e viva lá a festa grande. Mas mais uma vez vamos ao ponto que cada casal vai procurando aquilo que se identifica. Exatamente. Curiosamente, neste primeiro casal que nós conhecemos, eles disseram-nos uma coisa que nós não identificamos como sendo uma das coisas que nós pudéssemos gostar, que foi a situação de uma possibilidade de nós cruzarmos numa praia, não tínhamos nada que nos cumprimentar, que daqui para a frente aquele dia nunca mais nos veríamos, nunca mais falaríamos. Nós aceitámos, claro, mas foi uma coisa que depois pouco a pouco fomos vendo que se calhar não era bem aquilo que nós gostaríamos de fazer. Para nós. Agora, isto vai de cada um acaba por optar pelo que lhe sente mais confortável. Nós temos muito o hábito de misturar os nossos amigos do swing na nossa vida, vamos chamar a nossa vida real. Porque depois, efetivamente, tornam-se grandes amigos e nós temos não uma coisa nem impede a outra. Exatamente, temos aniversários de familiares, de filhos, de meus, em que eles também vêm. Temos férias em conjunto, que não é com não é aquela coisa sexual, é mesmo pela companhia, de maneira que cria-se de facto uns bons laços. Mas pronto, no meio disto, no intermédio, há pessoas que sim chegam a esse ponto, há outras que não, fala-se bem na mesma quando estamos juntos, há outras que simplesmente nunca mais vemos e nunca mais falamos. Tudo tem a ver com a proximidade que se ganha com cada casal. Nós costumamos dizer muitas vezes que é fácil ficar amigos desta gente. É. Desta gente estranha. Só temos as coisas boas de cada um. É difícil passar por maus momentos com o pessoal no meio do swing. Portanto, acabamos por sempre ter bons feelings com cada pessoa com quem estamos. E quando não estamos, podemos não voltar a falar e não há qualquer problema nem para um lado nem para o outro. E o mesmo acontece nas festas. Nas festas há festas que nos identificamos, que é o caso das festas que nós habitualmente vamos. São festas em que engloba pequenos almoços, jantares, porque o espaço já inclui o sítio para ficar a dormir. E neste pequeno contacto em que se tem um pequeno almoço ou um jantar, tu vais conhecendo mais facilmente qualquer casal que lá esteja. Já estas festas são mais frias e não há esse contacto. E, comparando umas com as outras, para nós, nós escolhemos mais facilmente as dos amigos. Por acaso, isso era mesmo uma das perguntas que nós tínhamos aqui. O que é que os fazia dizer, assim, este encontro ou esta festa foi mesmo aquilo que nós... É mesmo aquilo que nós queríamos, é mesmo aquilo que nós procuramos. É a ligação. Nós temos a ligação, não com todos os casais, mas com alguns, tivemos sorte, porque é como tudo, isto é uma questão de compatibilidade de 4 pessoas, é muito mais difícil do que uma compatibilidade de 2. E às vezes temos casais e eles discutem um à frente do outro, ou até nós mesmos a discutirmos, e simplesmente estamos à vontade com certos casais para discutir os nossos problemas, ou abrir um pouco mais os nossos problemas no meio e vice-versa. O que facilita para muita gente, porque muitos não conseguem falar com ninguém sobre estas liberdades e tanto no meio conseguimos falar com os amigos abertamente sobre qualquer situação e qualquer coisa que nos incomode. E ao mesmo tempo mostra também que somos todos humanos, toda a gente se chateia por coisinhas diversas e consegue-se entre bons amigos aqui do meio, às vezes tem essa percepção que não somos nós que andamos sempre a discutir. Toda a gente tem as suas... E acaba por ajudar, porque no fundo nós estamos a ajudar alguém, estamos a fazer terapia para os outros e estamos a perceber que nós próprios também estamos a fazer terapia a nós próprios e a mostrar o que é que nós pensamos, como é que pensamos, e isso acaba por nos ajudar a nós também, porque cada festa que a gente sai, quando acaba, é a terapia feita entre nós, porque nós vamos falar sobre com quem estivemos, o que é que gostámos, o que é que não gostámos, que é o essencial, é perceber o que é que não se deve voltar a fazer, porque isso vai afetar o nosso dia-a-dia depois. Eu gosto muito de ouvir a minha mulher a dar conselhos. Olha o que eu digo, não fazes o que eu faço. Eu não consigo evitar sorrir, tipo, exato, eu devia estar a gravar isto, exato. Mas aqui falando aqui do outro lado, o que é que vos faz desligar imediatamente? Mas então não encontram e dizem, não, isto aqui não é... O que é que nos faz recuar? Sim. O que é que nos faz recuar? Imagina, sei lá, um sinal, um comportamento da pessoa. Nunca nos acontece porque nós estamos sempre... Nós quando controlamos a nossa bolhazinha pequena, nós nunca vamos para lado nenhum assim descalços sem que haja alguém conhecido. Ou seja, temos sempre um porto seguro. Não vamos a um clube sozinhos para conhecer outros casais. Eu vejo muitos casais a queixarem-se que vão para um clube e depois... Já aconteceu, mas não é tão interessante. É mais fácil ir com um casal conhecido ou ir para uma festa onde há 2 ou 3 casais conhecidos. Nós, efetivamente, nunca vamos a lado nenhum, a não ser que sejamos convidados por alguém conhecido, porque há sempre alguma coisa a acontecer em algum lado.
E assim, na pior das hipóteses, temos ali um porto seguro. Nunca estaremos realmente sozinhos ou, entre aspas, vulneráveis, em que passamos ali um bocadinho de seca. Na pior das hipóteses, temos ali um casal para falar, ou estamos os dois. É diferente. Então nunca tiveram aquela situação, pronto, por isso já aconteceu connosco, né? De estarem ali numa troca e o casal vá chatear-se entre eles e aquilo vá Entrar ficar... em stress e nós Ok, se não dizes no copo, tu dizes mesmo já no ato. Já Portanto, no ato, sim, portanto, no ato e termos que ir embora. Já me aconteceu uma dessas, sim senhora. A mim, à Sandra não. Isto porque fomos para uma festa fantástica numa discoteca em Sevilha. O tema foi Halloween, se não estou em erro. E demos lá muitas voltas durante a noite. Eu sou muito diplomático no senso de ir falar com toda a gente e dar beijinhos aqui, apapões acolá. Um dia destes me levo na boca. Mas também tem 2 metros, sou grande e tem sempre um sorriso, portanto ajuda a desarmar as coisas. Ajuda sempre a vida. Ajuda sempre. já se fosse eu, se calhar levava nos cornos. Pessoal, Mas Cada um move-se para uma faz pauta. parte do meio. Cada um tem que saber o seu lugar. E o meu lugar é quietinho. Falado. Chega. Eu já faço esse papel, acho. Há sempre A Catarina, uma como parte tem mais- os 2 metros, já também ninguém se mete Mas para a lá. verdade é que no casal, maioritariamente das vezes, há sempre um mais atiçado que o outro. Há sempre aquele que espicaça um bocadinho mais e o outro é mais acanhado. Bom, e depois de vez em quando mudam a moeda, não é? Tipo, passa para o próximo. aquilo que eu gosto é de andar no flirt. Já é uma coisa que é um bocadinho mais difícil no swing, porque acho que se perde um bocadinho ali a sensibilidade, por ser tão usual, tão fácil de realmente chegar ao sexo, que se calhar ali a parte da sensibilidade fica ali às vezes um bocadinho... dá-se menos atenção. E eu gosto muito de chegar ao pé das meninas e dar um beijinho, dar uma palmadita, portanto, brincar. Mas não perco muito tempo, perco ali 2, 3 minutos e depois salto para o outro poleiro. É o galo do capoeira. Sim, efetivamente ando ali a noite toda a voar. Agora das galinhas todas, mas picas alguma? Ok. Pois, à meia-noite, como é que é? Vais estar com alguém? Eu sei lá. Eu já bati às portas todas. Mas, efetivamente, nessa noite lá em Sevilha, vou resumir aqui uma longa história. Eu fui parar no quarto com uma menina e a situação dela com o parceiro estava mal resolvida. Uma falha de comunicação, é normal. Eles tinham um pouco tempo juntos, até porque, se não estou em erro, eles nem eram bem um casal. Eles eram 2 amigos que tinham ido lá à festa e tentaram como casal. Mas atenção, explicar também que acaba por ser uma festa, no fundo, um clube mais... Aquilo era uma festa liberal, não era uma festa de Sim, é swing, isso. era uma festa liberal. permitido Portanto, singles também Sim. nessa festa. E o quarto não era um quarto, era um espaço reservado com colchão e com tudo, mas no fundo estava num contexto de festa na mesma em que eu estava lá ao pé e o rapaz também estava lá ao pé. pois, eu não sei de onde é que ele veio. Aquilo era tipo umas cortinas que estavam no meio da pista e nós estávamos dentro das cortinas que faziam uma tenda. Aquilo era transparente, estava para ver de dentro para fora e de fora para dentro. Só que Não dava bem para ver nada por fora para dentro. Não viam bem, eu via bem de lá para Vocês viram fora. que nós vamos cá fora. Que eu vi-o aproximar-se. Epá. Entretanto, a menina encontrava-se de 4, nós estávamos no meio do ato, e ele entra derrompante na tenda, e quando ele entra é só a cabeça, porque aquilo não havia lá muito espaço. Ele mete os minhos lá para dentro e começa a ralhar com ela, a apontar-lhe o dedo e a fazer um chiqueiro. Ela começa a ralhar de volta e eu atrás dela, tac, 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 tac. E eu pensar, caraca, paro, não paro. Sim, porque isto foi em espanhol, ele percebia de bola. Eu não sei o que é que estavam a dizer, eu não entendia. Se calhar era dá-lhe mais, dá-lhe mais. Mas ele estava furioso, eu estava mesmo furibundo da vida. Se eram só amigos. Caralho, que está Não sei. chateado. Foi o que Vamos eu nós a perceber achei. depois. Foi o que eu achei quando ele veio para o quarto. Se calhar ele E queria mais do que... a dada altura eu comecei a abrandar o ritmo um bocadinho. Já não estava tac, 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 já estava tac, tac, tac. E eles continuavam a ralhar e eu tac, tac, e parei. E pousei as mãos assim em cima do rabo dela, a olhar. E eles a discutir e eu, bom. é melhor sair. Eu se estivesse lá o telemóvel tinha jogado um joguinho enquanto eles discutiam. Portanto, ele esteve lá se calhar 1 minuto a resmungar com ela e a resmungar com ele e ele saiu derrompante. E eu fiquei ali, murcho,
E abandonado. sem vontade de fazer nada. E ela olha para mim e eu encolhi os ombros e eu, então vá, vamos. Eu a dançar na pista lá ao lado com os nossos amigos, tranquilo da vida, porque eu já lhe tinha feito uma cruz, é que se pode dizer assim, em que o rapaz, eu já tinha estado ali aos beijinhos com ele, mas é preciso haver compatibilidade desde o início ao fim, seja na forma das pessoas, na presença das pessoas, seja naquilo que falam. O beijo normalmente mostra para a nós energia faz da diferença. pessoa. Então eu consigo fazer a tradução da conversa. Então. Ele meteu a cabeça lá dentro. Estás a foder e a outra não quer foder comigo, portanto eu não foto, também não fotos, acaba lá com Basicamente deve ter sido Foi qualquer mais coisa. ou isso. E esse gajo, pumba. Boa, Alex. Mas ela foi para lá sozinha com ele porque quis. Claro. À partida teria tudo Ele claro com o portou-se rapaz. mal no início da noite. Ele fez uma birra de criança. Agora, eles eram mais novos do que nós, mas foi quando eu o vi a fazer uma birrazinha que eu disse, não vai estragar a noite à moça, por amor de Deus, ainda mais eu gostei dela. Portanto, eu tomei iniciativa, porque logo no início da noite eu tinha visto a moça e engracei com ela e fui lá dar uns beijinhos. E eu gostei. Sensual, fofinha, meiguinha, mesmo o meu número. A minha mulher chegou ao pé dele e queixou-se que ele estava a babá-la toda. E eu disse, é um não é? E ela, sim. Isto é a tua vida que eu estou bem igual. E eu andei ali a noite toda ali aos beijinhos de um lado para o outro. Entretanto, a dada altura, eu vejo o moço sentado no palco, com os pés para baixo, ombros encolhidos, olhar para o chão, com uma postura assim, triste, desanimado da vida. Mas não era aquele triste, desanimado da vida que tu vês tipo em casa ou alguma coisa, era que estava-se a fazer de coitadinho. E eu percebi logo, não, tu estás a estragar a noite à miúda porque vocês querem vai-te encher de moscas. Mas dizer que não foi por isso que vieram aqui. Exatamente. Queres fazer aí birrinha? Faz aí a birrinha, sozinha que eu vou pegar nela e vou mostrar uma noite fixe. Peguei nela ao colo e levei-a para a tenda. Embora estivesse um bocadinho reticente a entrar, ela, depois de uns beijitos e uns amassos, a coisa também. Portanto, a coisa. A Até mulher porque não foi. levaste ao colo, não tinha muita escolha. Até à porta da tenda. Depois, os últimos Tiveste Ia no chão. recuar se quisesse. regra de ouro, só faço 90%. Os últimos 10% está nas mãos dela. Aqui falando aqui um bocadinho aqui das regras entre vocês, há coisas que vocês combinaram logo no início que se mantêm Jesus. ou vão gerindo aqui à medida Ou no início de uma noite. ou vão coisas gerindo à medida que têm surgem algum- as situações. Neste momento já vamos gerindo conforme as Tem coisas um vão plano. correndo. É assim, efetivamente, se há alguma coisa que não nos agrada ou que nos agrada, nós temos forma de dizer, forma corporal de dizer um ao outro. Sim, gosto, sim, não gosto. E visualmente também a expressão facial e tudo mais, também já conseguimos adaptar e perceber logo sim que o outro está satisfeito ou o outro não está satisfeito. Mas acabamos por nos adaptar um pouco às pessoas e vamos conduzindo a coisa e vamos percebendo as coisas aos Já nos conhecemos demasiado bem, já não agimos por regras. Já Mas é importante no início. no início é importante estipular as regras, não podem ser demasiado severas. Não, porque depois a gente está ao lado com alguém em que te conduz para fazer alguma coisa e depois estão na dúvida se querem ou não querem e depois fica ali um bocado constrangedor, né? Saber responder de um lado ou do outro, porque se hesitas... Aliás, já nos aconteceu uma situação que temos que falar. A situação é que tivemos cá um casal que a gente tinha conhecido numa das festas, eles vieram de férias e quando estivemos com eles fomos jantar fora e a comunicação entre nós, no fundo, se a gente já se tinha conhecido antes e íamos para jantar à partida e eles tinham um hotel, estavam no hotel à partida, nós deduzíamos que ao jantar com eles as coisas estariam proporcionadas para podermos ir com eles para o hotel. Até chegar à porta do hotel. Até convidarem um casal amigo que não pertencia ao meio para se juntar a nós os quatro. Um casal amigo Temos que duas trabalha, histórias, então. que trabalha com um deles. Sim, também há essa situação. E eu, caraca, espera, damos aqui aos beijos e aos palpões Convidaram-nos para e agora jantar que eles com- também vão participar? Ou... Ficámos assim um bocado aqui, mas pronto, essa noite efetivamente eles eram mais novinhos. E como não estavam bem dentro da experiência, ele queria, ela estava na dúvida, estava a fazer por ele, que é uma coisa que acontece muito no início também, que é muitas vezes um vai pelo outro e ainda não estava seguro. Hoje em dia eles por acaso continuaram e... Não estás segura, então e vamos estão trazer seguros. os nossos amigos. Ficas mais Eu acho que foi um bocado isso, mas acabaram por estar connosco na mesma, só que a coisa depois também não se deu, ficámos só por pouca coisa. Mas a que eu dizia foi, quando chegámos à porta do hotel, não houve um convite direto para entrar dentro do hotel com eles, portanto nós não iríamos oferecer-nos nesta situação. Portanto, há estes momentos em que tu estavas a dizer como é que a gente descalça ou não descalça. Se a comunicação não for fluida, acaba por não acontecer. Viemos a estar com eles quando? Anos mais tarde, numa festa, em que chegámos à conclusão que ambos queríamos, mas a comunicação foi a barreira. Portanto, isto também se dá. Sim.
Aliás, connosco também já tem, às vezes acontece, mas ainda vamos beber um copo com alguém, mas depois há aquela coisa, pá, a gente até gostava, os outros dizem, também gostava, mas depois não há, aquilo avança. Agora já nem tanto, agora a gente até agora isto que avança. Não, nós por acaso mas no início tendencialmente tentamos ser um bocadinho mais diretos. Nós vamos fazer o mesmo com vocês no fim. Uma coisa que às vezes fazemos, para ver o que acontece. Mas é para tirar já a roupa? Não, calma, relaxa. Já Relaxa. Sabes o que é que eu estava agora aqui a pensar? Eu acho que nós podíamos estar aqui a conversar, e neste caso nem é bem uma conversa, porque nós não estamos a partilhar as nossas experiências, porque aqui é mais para vos ouvir a vocês, mas é engraçado, estava a pensar em quando nós tentarmos fazer uma gravação deste género com um casal pouco experiente, A reação é outra. há muito menos, vai haver muito menos chumbo, não é? A reação é outra. Aqui podíamos estar aqui a fazer isto durante 2 horas e havia sempre histórias para contar, só do nosso lado ou só do vosso lado. São muitos anos. E depois também a hesitação deles, não sabem o que é que podem ou devem não contar. Sim. Logo, comunicação. É. Mas E por acaso a comunicação é uma das coisas que nós falamos quase em todos os episódios. Que acho que é mesmo muito importante, é um ponto principal para conseguir continuar no sonho. Se a comunicação for transparente a 100%, não há margem para dúvida. Não havendo dúvida, é impossível haver ciúme. Porque não é uma questão carnal. Se estamos aqui os dois e eu sei o que a minha mulher pensa, ela sabe o que é que eu estou a pensar. Sabemos que estamos os dois sempre na mesma frequência, é carnal. Só por curiosidade, porque falaste em ciúme, e voltando atrás ao início da história, naquele momento em que vocês decidiram experimentar ir como casal a um sítio, e a coisa até funcionou bem, a relação automaticamente reconstruiu-se, ou foi uma coisa que ainda demorou tempo? E se o ciúme apareceu ao longo desse tempo em que já estavam a tentar fazer uma coisa como casal? Acho que o ciúme foi aparecendo por situações de dúvidas, não propriamente no coisas pontuais, mas na nossa... A reconstrução da relação foi uma coisa gradual ou tipo encaixou logo? Não, ainda foi gradual. Ainda foi passo a passo, porque também era uma novidade, é um mundo completamente novo para nós. Tanto era a relação neste novo contexto, como era o mundo em que estávamos a inserir-nos. Mas aqui a questão é, também não usufruímos tanto como gostaríamos. Nós tínhamos 2 eventos anual. De maneira que não era uma parte integral, não era... não faziam vida disso. Não era uma coisa que nos ia definir. Era mais um extrazinho no nosso relacionamento para libertar um bocadinho de stress de vez em quando e... Mas quando havia alguma situação que não era tanto no nosso sagrado, nós depois da festa voltávamos a falar sobre isto. E no meio do swing, para todos os efeitos, a nossa relação foi-se reconstruindo sem ciúmes, ou pouco, ou desmistificando a cena do ciúme aos poucos, cada vez que íamos tendo mais experiências. Se não fosse o swing, estavam juntos agora? Eu acredito que não. E se me perguntares, se acabássemos, conseguia não voltar ao swing? O swing não. Foi aquilo que nos uniu. Será que foi o swing aquilo que nos uniu? Foi uma desculpa. Ou foi o facto de tu saberes que ela tinha estado com outra pessoa, saberes que o teu brinquedo estava a ser emprestado a outra pessoa e que a outra pessoa podia não tratar bem? Foi a história que contámos no episódio anterior. Não sei. É difícil conseguir chegar a uma conclusão em relação a isso, porque eu, nos meus relacionamentos anteriores, eu sempre me portei mal. Era fazer parte de mim. E depois também passei muito tempo solteiro, tinha maus hábitos de solteiro. E naquela altura, embora se fosse só o swing, a gente fizesse os 2 eventos anuais, mais que não fosse uma desculpa para mim mesmo, para me portar bem. E eventualmente tornou-se hábito porque o nosso modo de vida era cartas em cima da mesa. Eu prometi ser transparente e nunca esconder nada. E se acontecesse alguma coisa com quem quer que fosse, que ela seria sempre a segunda pessoa a saber. Eu era a primeira, obviamente. No início o ciúme teve um pouco envolvido em relação aos outros estarem ou não estarem a tocar e tudo mais, mas isso rapidamente se foi. E efetivamente o que ficou, e era o que eu queria dizer, eram os ciúmes que haviam, muitas vezes eram situações desconhecidas. No início, sair de um quarto para o outro, por exemplo, não gostava. Aquela primeira vez em Sevilha, quando o moço baixou as calças e tinha uma garrafa de água ali, lá está. Vai ao encontro daquilo que estavas a dizer, saber se a outra parte está a tratar bem a mulher.
Porque isso também é uma preocupação muitas vezes do casal. E nas mãos daquele senhor ninguém é bem tratado. Aquilo é uma garrafa de litro e meio. Tenho a dizer que quem tem coisas diferentes sabe tratá-las melhor. Sabe conduzir melhor. Aquilo não era um braço de bebê, aquilo era um bebê recém-nascido inteiro, mas com os braços a bater palmas, não brincos. Quem sabe que pode magoar tem extra cuidado, portanto não magoa. Eu estava tão contente lá no quarto. Eu gostava de ser assim. Aprendes a gerir, foi aquilo que eu aprendi com estes anos de experiência. É que os homens tendem a explorar mais e a evoluir um bocadinho melhor quando têm materiais diferentes, para poder satisfazer as mulheres de igual forma como os que têm pênis à mão. Não sei, coitada. E pronto. Ficaste- É assim, há situações extremas, não era o caso, não era o caso. Não, eu olhei. Eu nunca mais vou conseguir dar prazer à minha mulher. Pronto, vamos ter que acabar. Isto acabou. Há essa questão também muitas vezes na relação, que é o homem sentir-se diminuído porque não consegue ver a mulher ali num êxtase muito grande que se calhar a dois nem casa não tem. Mas não é isso que eu tenho que ver. Eu tenho que perceber que nessas situações nós até damos mais o litro do que damos em casa, se calhar. Por norma. É uma situação que estamos rodeados de mais cenas que dão esta energia sexual, em que estamos outra coisa num ponto diferente. mais êxtase. Não estás preocupado se estás a fazer barulho, se não estás a fazer Exatamente. barulho, se têm filhos ou se não têm filhos e ali tem um vizinhos, beijo não tem para- vizinhos. Não há Está tempo tudo limite. livre, não é? Não é aquela trancada que se dá ali quando se acorda um bocadinho só assim de ladinho. Exatamente. Só Mas para- mesmo que vás de férias para um hotel, estão só os dois, não consegues chegar àquele ponto máximo que está lá. Podes tentar, mas tens de ficar ali, tens de preparar as Porque já coisas, tens de foste- deixar sim, tudo sim, sim. bem encaminhado para conseguir Não chegar depois a consegues, esse de ponto. certeza. Claro. Portanto, todas as condições reunidas levam àquilo. E claro, vocês homens também não querem ficar atrás do marido da outra, portanto vão sempre dar o litro mais e mostram muito mais. É muito importante toda a gente perceber bem isso. É uma situação diferente. É, É não uma tem que ser igual. situação maior. Não é maior porque estamos com outra pessoa, Mas é o até conjunto. porque depois no final É um conjunto de fatores. até sentimos que pode não ter sido nada, uma experiência sexual pode não ter sido nada demais, mas a excitação do momento é muito alta. Uma das coisas que nos diziam, e era frequente, quando nós entramos, era a melhor foda é que mandamos depois quando chegamos a casa. Ou quando mandamos mesmo lá. Mas depois toda a gente é um bocado diferente. Eu por acaso, agrada-me isso. No final, eu guardo um bocadinho para a Catarina. Só um bocadinho. Uma ponta, só a ponta. Nada tudo o que tem, nada tudo o que tem. Eu muitas vezes quero descansar depois da festa. Eu também gosto de guardar um bocadinho para a Sandra. Um microfonezinho. Para cantar um karaoke. Afinal, É a para festa. fazer um caralhoquezinho. Caralhote. É simpático da parte dele, não é? Então, e agora temos aqui uma perguntazinha assim. E então, aqui a pergunta: o que é que vocês acham deste casalinho? Do que está à nossa frente. Sim. Dizem que estão lá atrás. Normalmente não perguntamos dessa forma. Mas aqui é só. Mas é uma das perguntas que vocês têm no primeiro encontro? Não. Já fiz uma pergunta parecida, na verdade. Já fiz uma pergunta do género. Podes perguntar o que é que acharam de nós. Normalmente as pessoas deixam isso para depois, por mensagem. O que é que acharam de nós? Nós até fodíamos. Nós também. Tarde demais, porque já não estamos juntos. Estou com sorte, estou no carro ainda. Como estou a trabalhar. Não, mas uma pergunta que já temos feito, eu gosto de fazer. Qual é que é a vossa expectativa para o resto desta noite? Ok, é uma boa forma de abordar. Certo? Tipo, se a pessoa quiser ser simpática e não tiver mínimo interesse, olha, divertir um bocado, beber uns copos, pode mentir um bocadinho, vocês são simpáticos. Mas as pessoas que não têm interesse nenhum, dá para perceber. Ok. Então a pergunta: qual é que é a vossa expectativa para o resto desta noite? Eles não ouviram nada de nós, não têm expectativa nenhuma. Mas é uma pergunta que acho que resulta. Nós podemos recuar ao tempo em que nós os conhecemos e efetivamente tivemos ali o primeiro impacto com eles. Boa. É uma forma de... Porque foi efetivamente isso que nós vivemos quando os conhecemos a vocês. É a boa energia que vocês passaram. Esta vida logo que a Catarina tem. Ela dinamiza logo a festa onde quer que vá. Em que qualquer pessoa que esteja com vergonha com ela não a tem. Eu não me lembro quando é que a gente se conheceu. Sério? Mas porquê é que isto não me surpreende? Eu não percebo como é que tu consegues dizer isso. Eu não faço ideia. Foi há não? muito tempo. Não faço ideia nenhuma. Mas nós ficámos No jantar. nós ficámos muitos anos sem nos ver. E quando nos conhecemos foi uma coisa de raspão. Sim, foi um conjunto de festa. Estávamos lá. Estávamos num conjunto em que fomos ao jantar. Depois do jantar fomos todos. O jantar foi onde?
O jantar foi no sítio, foi no restaurante. Foi num sítio. Foi no restaurante. Foi no restaurante. Não acredito. Assim, uma mesa assim comprida com muita gente. E depois do jantar fomos Conhecemos para o muita clube. gente ainda nessa noite, não, havia alguns que ainda não conhecíamos, e ainda fomos para o clube. Portanto, aí no clube é que o pessoal... E fomos para um clube. Alex, não faço Alex, estás Qual é com Alzheimer? o clube mais perto de nós? O clube mais perto do restaurante onde nós fomos. Sim. Ele sabe lá que restaurante é que foi. Eu só pode ter sido ou um ou outro. Mas está bem. Quem é que abordou quem? Por acaso fui eu. Foi a Catarina. Tarada. Sua tarada. Já tinhas tem com as tuas sempre- mãozinhas para comunicar com ela. Tu adoras as mãozinhas. Tu estás lá, tinhas de comunicar. Tu és money- Se tinha, tu se és- havia o dúvidas, Alex- tu esclareceste logo que Em estavas vez de ser dela. money mãozinhas, é o Alex mãozinhas. Nesta última festa chamaram-me Humanitas. Passou a ser minha alcunha Humanitas. Porque já tinha ido lá dizer olá com as mãos. Já. Ok, Portanto, faz deste perfeito logo a sentido. entender que sim, que gostavas daquilo que estavas a ver. Porque tu, por norma, quando não gostas, não vais, certo? Não é por norma. Excepto na última festa que foi onde não devia e depois arrependeu-se. Bem, acontece momentos desses awkward. Não fizemos nada. Não foi logo aí, não. Não, acho que E ainda nem bem. houve- Não, nem- Às vezes nem ainda bem que não proporcionou- acontece logo. Não, mas aquecemos nessa noite logo e depois, entretanto, voltámos a falar e foi quando nos Como é que tu tens encontramos. esta memória? Quando eu gosto, eu lembro-me. Normalmente as primeiras memórias não Olha, Eu queres também não- que eu também não tenho faça bem a a memória, pergunta? também Então não eu tenho bem a perguntei-te a ti e depois disseste assim, vai perguntar a ela. E eu perguntei a ela e depois ela disse, pronto, que hoje não. Nós já no clube não estávamos ainda confortáveis. A primeira vez fomos ao clube e estávamos a querer conhecer o pessoal e tudo mais. Então estávamos não a ficar na pista, a dançar, conhecer, estar ali. Sim, e depois é que nós efetivamente marcámos um encontro a 4 num espaço mais reservado e mais confortável. E foi quando nós efetivamente estivemos convosco e penso que até foi a vossa em casa. Sim, foi. Já não me recordo exatamente Eu lembro-me bem. quando, o dia, a hora. Claro, já agora querias não. Olha, os personagens, anda no caderninho. Mas por acaso há muitas experiências que nós temos em que não fica nada na memória. E às vezes até pode ter sido bom na altura, mas não fica nada na memória, não há nada de diferente, não é? Mas desta situação em particular, eu lembro-me de umas coisas. Eu também. O espaço envolvente, depois, onde nós estivemos. Agora que estou a puxar pela memória, eu lembro-me de qualquer coisinha. Tivemos espaço suficiente. Demos-te espaço a ti, com os teus 2 metros Deram-me tiveste. espaço suficiente. Obrigado pela consideração. Que é o conforto por vezes não temos no clube. Às vezes pode estar calor, às vezes pode estar muita gente ao lado, ou assim, incomodado. Portanto, em 4 paredes acaba por ser muito mais confortável estar com um casal, para nós. Há pessoal que prefere estar ali todo ao molho e estar tudo junto. Nós, Tu deste-me espaço suficiente. Nem todas. Mas acho que há Catarina ocupou muito espaço também. há coisas boas em todas as situações. Às vezes é bom estar ao molho, Sim, depende mas do acabas por não aproveitar bem cada pessoa individualmente. Sim. Não é? E às vezes até é engraçado haver uma molhada numa determinada situação e depois voltas a estar com uma das pessoas que lá estava e acaba por ser muito melhor. Sim, porque acaba por alimentar o líbido e o pessoal fica mais entusiasmado. Por acaso, O próximo é que é. Olha, meus queridos. Acho que vamos ficar por aqui, senão a conversa. Acho que fica até amanhã. E nós. Pelo menos a conversa, coisas pelo para menos, fazer esta pelo noite, menos não a é? conversa para os nossos ouvintes ficou por aqui. Sim. Eu ponho isto a gravar. Para entusiasmá-los. Obrigado, Sandra e Alex, por terem aceitado este convite e por terem sido tão abertos connosco. E é engraçado porque nós já os conhecemos. Connosco e com toda a gente. Nós já os conhecemos há muito tempo, mas pronto, as histórias que eles contaram agora, pelo menos no início, desconhecíamos. Sim, há sempre alguma coisa a acrescentar. E acabámos por abordar vários temas no meio. Foi um Certo. prazer tê-los aqui. E vai ser muito útil para muita gente. Mas esperemos que sim. Portanto, para o resto da malta, espero que tenham gostado. Sigam o Podcouple no Isso é Spotify. a minha frase. Mas agora Vá lá. digo eu, qual é o Diga. problema? Vá. Vá, diz tu. Não, Pronto. agora disse tu. Não, diz. Não, agora disse Digo. tu. Pronto. pronto, sigam lá o podcast, por amor de Deus. Deixem comentários, façam perguntas e assim podemos tentar responder numa próxima vez. E já Sim, agora sim, posso sim. aproveitar e fazer uma pergunta. Claro. Desde que vocês começaram, já tiveram feedbacks de casais que possam ter começado graças aos vossos podcasts? Já. Isso é fantástico. Já. E inclusive de casais que, pronto, ao ouvirem os podcasts, que sentiram mais. A curiosidade surgiu a partir dali. Não, mas que sentiram mais À vontade. à vontade para iniciarem neste meio. Arriscaram. Imaginem a vossa situação antes de irem ao clube pela primeira vez, que já tinham ouvido uma série de experiências de muita gente. Se calhar já
já iam saber melhor o que é que iam encontrar. Nós, quando fomos sem saber nada. E muita gente nem sequer tem uma vontade sequer para ir à porta como vocês tiveram. E isto aqui é um bocado desmistificar a coisa e mostrar que não é um bicho de 7 cabeças e que ninguém nos vai comer lá. Não é? E cada um vai ao seu ritmo. Quer dizer, se calhar tem bom. Sempre tu Não é aquela coisa de eu vou a um clube, toda a gente vem para cima de mim, tenho que pinar com toda a gente. Pelo contrário, swing é respeito acima de tudo. Porque quando sou falar de uma festa de swing, é de género, toda a gente orgias e tudo, a fé em Deus, exato. Se calhar uma pessoa que tenha muito essa ideia chega a um clube ou uma festa e diz, mas é só isto. Só isto de onde é que está toda a gente a pinar a noite toda, mas as pessoas estão a conversar e a beber copos, como é que é possível? Depende do que é que cada um procura. Há efetivamente festas em que é mesmo isso, é chegar lá e pinar e estão lá todos juntos, e se essas pessoas procuram isso, têm que procurar essas festas. Agora, para quem quer ir a um clube, conhecer alguns, vão ao clube. Quem quer ir para festas mesmo em que estão todos à vontade, vão para festas olha, assim. uma cena fixe que se calhar podíamos tentar fazer era ter uma conversa deste género com um casal que estivesse habituado a organizar festas. Para nos falarem um bocado também do ambiente e das pessoas, dos ambientes que se proporcionam em diferentes situações. Para mim, ideia fixe. Daqui a um mês vamos estar mais ou menos. Vamos pensar nisso. Quando a gente for a uma festa, dizemos aos organizadores que não querem falar connosco. Há combinado. Bom, moral da história. Sigam o Podcouple no Spotify, Apple Podcasts, para não perderem nada. Para não perderem nenhum episódio. Diz quando é eu não preciso ler exatamente o que tem. Também temos o nosso Instagram, que vamos lá publicando as coisas, mas com pouco assíduos, mas quando sempre há um episódio estamos lá. Pelo menos. E no próximo episódio vamos falar sobre... Não tínhamos pensado nisso. Mas espera, nós já tivemos umas ideias. Olha, vamos falar sobre... Vamos. Espera. Chega para a semana, hoje o tema já é outro. Não. Sobre o bem-estar físico e mental. Vai parecer um bocado... olha, falar nesta... Isto nunca mais vai acabar, este episódio. Não, quando Lembrem-me de uma coisa. Vamos acabar com isto. Mas ainda tenho mais uma coisa para dizer. Na verdade... Não, é aqui o Alex. O Alex tem estado a desenvolver nos últimos meses uma app, uma rede social swinger, feita, neste caso, literalmente por swingers. Não é como em alguns casos que é feito swingers para swingers, mas na verdade não é bem isso. E pode ser uma coisa que vocês podem experimentar. O único problema é que nós estamos aqui a falar a hora e meia, eu não sei se ainda alguém está a ouvir. Mas, se estiverem... Mas ainda vamos fazer um episódio em que podemos falar disso. E a aplicação saiu mesmo hoje, curiosamente. Já tínhamos esta data marcada convosco, mas por acaso foi hoje que a aplicação saiu. Sim. Não, só soube quando chegaram. Portanto, olha, experimentem essa aplicação que se chama Playroom. Eu vou pôr a descrição. Vou pôr o link na descrição. Podem experimentar. Sejam dos primeiros a aderir. Isto se calhar já vai ser publicado uma semana depois de gravarmos, logo se vê. Mas pronto, vão ser dos primeiros. E é sempre bom ver que há algumas redes que têm um foco em coisas interessantes, como os eventos, por exemplo. Sim. E recebem um prémio extra por servirem da parte do podcast. Pois. Só que nós não temos o perfil de Podcouple lá. Temos que criar um. Vamos ver. Vamos pensar nisso. Depois temos que andar a gerir dois perfis diferentes. O nosso perfil de swinger e o nosso perfil de podcaster swinger. Não é bem a mesma coisa, mas é o que é. Bom, então. Até lá. No próximo episódio vamos falar de coisas. E até lá. Divirtam-se. Divirtam-se em tabuos.